Dando continuidade ao módulo aqui, o primeiro dia do módulo da Escola Judicial, nós teremos a palestra A Recuperação Judicial e os Impactos na Execução Trabalhista. É um tema rotineiro nas nossas unidades e que gera bastantes dúvidas, não é? Porque muitas vezes nós tentamos proceder a habilitações, o juízo da recuperação judicial devolve, a questão de crédito concursal, extraconcursal, o que podemos continuar executando, crédito tributário. Nós também temos atos concertados realizados pelos juízes aí no Brasil, né? No Núcleo de Cooperação Judiciária nós estamos estudando isso, o desembargador Narbal tá, está em conversa com o TJ, justamente para que nós consigamos aí, quem sabe, azeitar aí a conversa dos 3 juízes que trabalham no estado de Santa Catarina com recuperação judicial, e os nossos juízes para facilitar aí a questão de habilitação de créditos. Então, são diversos temas aí que no dia a dia nos afligem. Eu estava até conversando com o desembargador Reinaldo estava mencionando, inclusive, uma decisão que foi tomada na turma, relacionada a essa questão da execução dos créditos extraconcursais. Mas, né, até pelo adiantado da hora que nos atrasamos um pouquinho, e como eu vou fazer uma apresentação do Dr. Carlos Alberto Begales, né? Dr. Carlos Alberto, que é profundo conhecedor de execução, já mencionado pelo nosso presidente na abertura do, da, do módulo da EJUD, já foi juiz aqui em Santa Catarina, estava conversando com ele em Criciúma, e agora está em Goiás, atualmente como juiz titular da Vara do Trabalho de Lusiânia, DRT 18. É mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professor, autor do livro Curso de Execução Trabalhista, pela editora Venturoli e profundo conhecedor do assunto. As perguntas vão poder ser formuladas ao final, de acordo com disponibilidade de tempo, pessoal do auditório pelo microfone e pelo bate-papo quem tiver online. Então, vou passar a palavra para o Dr. Carlos para a palestra. Olá. Olá. É uma honra, uma emoção, tudo misturado de estar aqui de novo, sabe? 15 anos depois, porque muitos colegas, muitos amigos, né, muitos conhecidos. Então, desembargadora Cassie, obrigado pelo convite, ao Alessandro, coordenador, né? E aqueles com quem a gente conversou. Então, assim, é uma honra mesmo estar aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre recuperação judicial. Esse tema ele vem evoluindo, ele vem caminhando. Nós estamos caminhando com ele. Ele é um tema inacabado, tá? O STJ atualmente vem fazendo algumas modificações que eu vou procurar aqui mostrar para vocês. Mas eu vou começar com o primeiro tema, e se puder passar os slides aí para mim, primeiro, que é, colegas. Ah, não, pode deixar aí. Tem 3 situações. Esse caso aqui, vou mostrar para vocês que, às vezes, nós, da Justiça do Trabalho, achamos. Ah, tem aí? Ok. Nós, da Justiça do Trabalho, achamos que a recuperação judicial só atinge os trabalhadores. E a coisa não é bem assim. Neste caso aqui, olha, a 4ª turma, STJ, não vê abuso em voto de banco contra plano de recuperação judicial que reduzia seu crédito para 90%. Uma dívida de milhões, fizeram um plano de recuperação judicial, 180 milhões, diminuindo para 10%, redução de 90%, de um banco. O banco, obviamente, foi para a Assembleia. Não, eu voto contra. O juiz, não, mas o seu voto é abusivo. Homologou o plano mesmo, o banco contra. Foi para o TJ de São Paulo, o TJ confirmou a decisão do juiz.
caiu no STJ, disseram, olha, não é bem assim. Então, é um problema que envolve todos os credores, inclusive instituições bancárias. Tá? O caso da 123 milhas nem tem problemas trabalhistas ali grandes. O problema ali são 800 mil clientes que estão abarrotando os juizados especiais de ações, né? E que pessoas que tinham lá suas viagens, seus planos todos frustrados em razão disso. Né? Demorou para sair o plano deles também. Então, aqui a questão nem é trabalhista. O caso da Americanas, quem acompanhou no final do ano passado, é a mesma coisa. Inclusive, eles colocaram uma cláusula que foi homologada pelo juiz, ó, créditos trabalhistas estão fora aqui dessa recuperação. A própria Americanas colocou uma cláusula dizendo, ó, não, isso aqui não tem suspensão de período de 180 dias, não tem nada. Podem executar aí que nós precisamos pagar isso aí, né? Então, assim, nem sempre o problema é trabalhista, mas às vezes o problema é só trabalhista, como é o caso de uma prestadora de serviços, como nós vamos ver, tá? Vou começar com o primeiro tema que nós temos problemas. É a certidão de crédito. Por quê? Porque o artigo 9º, inciso 2º, diz que a habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do 7º parágrafo 1º desta lei deverá conter o valor do crédito atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido. Então, veja bem, se pega o caso da 123 milhas. O credor leva lá a certidão dele atualizada até dia 1º de dezembro de 2023. Vamos imaginar que esse seja a data do pedido. O credor leva lá. O outro credor bancário leva até 1º de dezembro de 2023. O outro credor leva a certidão atualizada até 1º de dezembro. E o bonitão da Justiça do Trabalho quer levar uma certidão atualizada até a data de hoje. O que vai acontecer? Incidente processual. Porque quando eu apresentar isso aqui ao administrador, já que essa é uma fase administrativa, quando eu apresento isso, ele vai virar assim, falar, olha, leva lá, pede para refazer. E nós estamos tendo processos chegando até o TST discutindo esse tema. É incidente. Por quê? Porque se a data do pedido foi 1º de dezembro de 2023, todo mundo tem que atualizar até essa data, colegas. Inclusive o trabalhista. Ah, mas como fica o crédito posterior? Aí é o plano que vai dizer. O plano vai dizer, olha, a atualização do crédito a partir daqui, vai lá. Vai ser o valor A, ou B, ou C. Então, tem juiz do cível que já decota. Ele nem devolve mais. Ele diz assim, não, vai lá, manda lá para o cálculo, corta aqui, vamos atualizar até a data de 1º de dezembro de 2023. É claro que se a pessoa que está no processo, como nós vamos ver, não está em recuperação judicial, aí o dele, o crédito está sendo atualizado normalmente. Então, a primeira questão é essa daqui. Inclusive, tá para sair aí, né, um termo de cooperação, uma resolução, na verdade, do CNJ, dizendo, ó, atualiza só até essa data, para não criar incidentes. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu posso... Não está passando? Ou é a pecinha aqui que está dando problema? Deu certo. Olha só. O segundo ponto é a reserva de crédito. Às vezes as pessoas ficam, viu, Alessandra? Ah, mas qual é o valor da certidão que eu vou fazer uma reserva de crédito? Pouco importa o valor. Sabe por quê? Porque o empregado vota por cabeça, ele não vota pelo valor do crédito dele. Então, se ele chegar lá com uma certidão de R$ 1 ou de R$ 1 milhão, ele vai para a Assembleia com um voto. E recuperação judicial não é falência, não tem arrecadação de bens, não tem rateio.
tudo vai ser pago de acordo com o plano. Quem paga é a empresa. Então, quando eu, no primeiro caso, apresento uma certidão errada, Sérgio, estão pagando lá. Não, não recebeu. Você não vai receber, você tem que voltar lá, corrigir sua certidão. E na reserva de crédito, ele não recebe nada, não tem rateio. Ele vai simplesmente dizer: olha, estou trazendo aqui a minha reserva de crédito para que eu possa, na Assembleia, votar, né? Como foi o caso daquela de Mariana, que nós tivemos a rejeição do plano. Foram os trabalhadores que conseguiram, numa união, conseguiram fazer a rejeição desse plano. Então, a reserva de crédito, a gente pode fazer de ofício, inclusive, dependendo aí da unidade, se estourar uma recuperação judicial na unidade, pode fazer isso de ofício, né? Mas tanto a certidão quanto a reserva de crédito é tudo administrativo, é administrador judicial. Tá? Inclusive a Lei 14.102 de 2020, aquela que veio na pandemia, deixa isso muito claro. Inclusive, nós tivemos em Goiânia, fizemos semana retrasada, tem essa questão do laboratório, né, desenvolvimento de ideias, questão de metas do CNJ, tal. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos exatamente isso, da questão da reunião dos juízes estaduais com os juízes do trabalho, servidores, para iniciar um projeto de tentativa de uma comunicação mais fácil entre essas justiças, né? Assim como a teimosinha começou no TRT-X e se espalhou, então a ideia do laboratório é criar um mecanismo mais fácil, porque ofício a gente não vai resolver absolutamente, é difícil. Quem tem processo aí sabe disso, tá? Ó o vespeiro. Crédito extraconcursal. Aqui nós estamos numa evolução dentro do STJ, tá? É importante entender, pessoal, isso daqui, olha. O que é um crédito extra concursal? Porque nós podemos ter uma situação até mista no processo. Você imagina, por exemplo, a licitação do pedido da RJ, final do ano, que acontece essas distribuições, né? Então, 31 de dezembro de 2023. O empregado trabalhou a partir de 5 de janeiro de 2024 a 31 de 7 de 2024. Está fora. É crédito extra. O segundo trabalhou de 15 de 7 de 2022 a 31 de 7 de 2024. Ele tem crédito concursal e crédito extraconcursal. Eu já tive, quando trabalhei na 11ª Vara de Goiânia, certidões devolvidas pelo juízo civil, dizendo assim, ó, decota aqui, o resto você executa aí. E, ao mesmo tempo, recebi aqueles telegramas do STJ dizendo, não, ó, não é para cá também não. Aí o cara ficava no limbo, né? Nem para lá, nem para cá. E nós, o que nós estamos vendo? Assim, fazendo um paralelo, né? Assim como o STF hoje está recebendo aqui milhares de reclamações contra os vínculos de empregos e tal, o STJ estava recebendo milhares de conflitos de competência, eles não estavam dando mais conta. Se você jogar recuperação judicial no site do STJ, hoje, tem mais de 170 decisões unipessoais. Todo dia tem centenas, e eles estavam com isso o tempo todo. O que eles fizeram? Qual foi a ideia da lei e o que o STJ está dizendo? Ó, você apresentou, Reinaldo, um conflito de competência aqui? Você conversou com o juiz da recuperação primeiro? Você precisa, nós dois precisamos conversar, juiz da recuperação e juiz do trabalhista, por exemplo. Se não houve conversa, não tem conflito. Por quê? Porque o juízo da recuperação teria que dizer, ó, você não pode penhorar esse bem e você está penhorando. A ideia é mais ou menos essa que vem vigorando no STJ hoje. Justamente para tentar fazer o quê? Evitar esses milhares de conflitos de competência que nós estamos tendo. Então, no que se refere ao crédito extraconcursal, existia uma jurisprudência padrão dizendo assim, ó, não importa se o crédito é concursal ou extraconcursal, a competência para analisar. Mas aí, gente, assim, data vênia. Eu estava vendo uma confusão entre transferir, pegar autos
vamos dizer assim, remeter, né, para o juízo da recuperação e simplesmente controlar os atos que eu faço como juízo do trabalho. É isso que o STJ vem esclarecendo atualmente. Ele está dizendo, olha, o crédito extraconcursal, ele tem que ser executado no juízo original. Agora, houve uma penhora aqui, penhoraram este equipamento, conversa com o juiz da recuperação para ele dizer se esse bem é essencial para o plano de recuperação. Porque se ele não for, você segue com a sua execução normalmente. Então, esta é a ideia que vem prevalecendo. Só que se você, e talvez colegas que estão nos ouvindo aí das unidades judiciárias, os assistentes, o pessoal que faz despacho, que auxilia nesses despachos, assim, você precisa, na primeira frase, dizer, ó, a empresa está em recuperação. Todavia, aqui, o crédito é extraconcursal. Negritar para poder a coisa andar com mais calma um pouco para frente. Tá? Então, hoje, esse é o entendimento. Eu trago aqui no material, está disponibilizado aí, tá? Essa decisão aqui, que eu tinha até colocado no nosso grupo lá, que foi uma decisão lá de Joinville, né, de 19/6/2024. Essa decisão é de um conflito de competência, né, em que o juízo da recuperação disse que não era dele, o juiz do trabalho tinha remetido para lá em razão desse entendimento que existia, de que a competência era da justiça comum. E, ao final, nessas condições, conheço do conflito e declaro competente o juízo da 5ª Vara do Trabalho de Joinville para prosseguir com a execução trabalhista, devendo submeter ao juiz da recuperação os atos de constrição. Aquilo que já tínhamos até conversado. Então, e aqui tem outros, eu não vou ficar lendo, mas tem decisão de março, tá? De junho tem outras aqui. Você pode depois usar como um subsídio para um pedido, tá? É uma confusão generalizada esse assunto, né? Assim, mas, pessoal, é um trabalho de formiguinha nosso, né? Assim, de explicar isso, continuar executando, né? Porque na prática, se eu sigo com esse crédito aqui que é extra concursal, porque veja bem, quando o cara da 123 milhas habilitou, o dele é até a data do pedido, não é isso? É até a data do pedido. Esse aqui, até a data do pedido. Esse aqui, até a data do pedido. Se alguém chegar lá com aquela situação ali, ó, que trabalhou de 5 de janeiro a 2024 a 31/7, ele não encaixa aqui. A ideia é que não encaixa, porque esse crédito é posterior ao pedido que nós temos. Então, ele vai continuar aqui. E como dizem os comercialistas, se você não dá conta de pagar os seus débitos que você está funcionando, já que a empresa não está fechada, então você tem que falir, já que você tem um trabalhador que você precisa pagar. Então, esse crédito não está submetido, não tem como, não tem como. Né? Nós tivemos um plano de recuperação judicial que tratou disso, numa situação um pouquinho diferente. Disse assim, ó, se você tiver um crédito extraconcursal, disse o juízo da recuperação, você me manda aqui que eu vou cobrar do cara. Mas foi um plano que foi aprovado. Mas isso foi, vamos dizer assim, uma cooperação judicial. Certo? Por quê? Porque não tem como. O crédito é extraconcursal. Nós temos que seguir com essa execução. Tá? Agora, como que essa notícia chega lá? Né, Silvio? Olha, ela vai chegar pelo próprio juiz do trabalho que fez a penhora, pode chegar lá pela própria devedora que comunicou, né? Olha, fizeram uma penhora, tal. Normalmente é a devedora, né? E talvez numa cooperação judicial, tá? É lindo, né, falar em cooperação judicial, mas a coisa não anda bem assim, tá? Não respondem exatamente. É muito complicado, né? Eu aqui, eu não lembro, Andréia, qual é a empresa, mas lá de Lusiânia, nós tínhamos 2 ou 3 ou 4 ou 5 processos de uma empresa que estava em Itajaí em recuperação judicial.
Não só, exatamente, que lá no entorno de Brasília tem essas empresas de transporte. Aí, na caixa, eu falei, ó, para a diretora, liga lá e resolve esse negócio, porque de ofício não vai resolver. Foi assim, foi uma ligação para dizer como é que estava, porque, na verdade, a RJ estava encerrada, mas ainda tinha recursos e tal. Eu espero, colegas, que eu tenha sido claro no que se refere à nova ideia do STJ. O STJ não tinha essa ideia, vamos dizer assim, bem clara, mas depois da Lei 14.112, que é a mesma coisa que ele está aplicando para o crédito previdenciário que a gente executa. A gente não pode mais pedir certidão de crédito, etc. Então, vamos continuar. Só que lá a lei fala em substituir o bem. Lá fala, ó, se esse bem não pode ser piorado, tem que substituir, tá? Pois não, colega. Sim, só que mesma coisa. Só que qual é a isso? Só que o STJ já tem jurisprudência formada que dinheiro não é bem essencial de capital para efeito, não é um caminhão, não é um maquinário, ele está só circulando. Então, na verdade, o dinheiro é como se a consulta lá fosse pro forma. Ele vai dizer, ó, pode seguir com a sua execução aí normalmente, sem problema, tá? Só o preço da concursão. É. Porque, na verdade, colega, quando a gente inicia essa execução desse crédito extra-concursal, ou no caso da previdenciária, o primeiro é fazer o CISBajude, né? Exato, é isso, comunica, tá? Mas há uma forma mais fácil, que é a questão do administrador, que eu vou mostrar aqui mais para o final, tá? Os cobrigados. Pessoal, esse tema está resolvido. Inclusive ontem foi publicado um informativo do STJ, acho que o último, dizendo que até mesmo aquele artigo 82A, que foi acrescido pela 14.112, lá não impede outros juízos e foi a Corte Especial, outros juízos de declararem. Se está certo ou não, pessoal, nós abrimos leis, nós estamos vinculados a isso. Tá? Eu sei, e aí nós vamos falar um pouquinho dessa questão da inovação, que alguns colegas pensam, não, inovou, acabou. Não, é uma inovação assim, bem diferentona, vamos dizer assim, tá? Então, essa questão dos cobrigados, que aí vamos direto ao que nos interessa, né? Que é o responsável subsidiário, que é o responsável solidário. Apesar que o subsidiário ele é solidário, ele só tem o benefício de ordem, né? Quer dizer, a única diferença dos sócios e outras pessoas que você puder imaginar, administradores, isso está resolvido. Por quê? Esse tema ele chegou já tem muito tempo no STJ, e o STJ também já, com duas súmulas, a primeira foi a 480, ele resolveu a questão. O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação. Até hoje, chega conflito de competência lá quando penhora bem de sócio. O STJ já tem um modelinho e fala: ó, quem está em recuperação é a pessoa jurídica, não é o sócio. Né? E o 581. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou cobrigados em geral, por garantia real, cambiar ou fidejussória sólida. Então, não há uma discussão aqui, tá? Inclusive, lá na Lei 14.112, nós tínhamos isso. Na 14.112 de 2020, olha. Na hipótese de recuperação judicial, também serão suspensas as execuções trabalhistas contra responsável, subsidiário ou solidário, até a homologação do plano ou a convolução da recuperação judicial em falência. Mas foi vetado. Tinha isso lá. Tentaram. E nessa nova, a coisa é pior ainda. Mas eu não adianta comentar isso, porque a gente nunca sabe se vai para frente ou não. Um tema que talvez os colegas possam enfrentar aí é a questão da novação e a responsabilidade dos cobrigados. Então, a empresa está em recuperação judicial e aqui nós temos os cobrigados. Só que lá
Viu, Rogério? 70% de deságio. No plano, o plano foi aprovado. 70% de deságio. Mas eu tenho cobrigados. A pergunta aqui é: eu posso cobrar a totalidade da dívida desses caras? Sim, vai dizer também o STJ. Por quê? Porque a novação é referente a um devedor. Aliás, eu fico pensando assim, não tem nada a ver com o nosso tema aqui, mas abrange exatamente essa situação, o grupo econômico, né? Se você tem um responsável solidário, diz o Código Civil, que quando você executa um, você não está renunciando contra os outros, né? E aí, como é que você resolve isso? Eu tenho um devedor solidário. E eu posso escolher contra quem eu vou. Então eu fui contra ele, agora eu não posso executar o outro. E aí vem, né? Eu executo do zero, aproveito aquela outra. Mas isso aqui não é discussão agora para nós. Nós não resolvemos a coisa aqui, porque tá muito superficial essa discussão do grupo econômico aí, tá? Então vejam como fica a inovação com relação aos cobrigados. O entendimento do STJ é de que, tá, pode cobrar sim a diferença dos outros. Agora é diferente quando eu tenho um responsável solidário, né? Eu estou ali numa situação que eu tenho vários possíveis pagadores, né? É diferente de você imputar uma responsabilidade a alguém que não é um devedor originário, não está num contrato. Você está imputando alguém, né? Aí tem que ser a dívida novada, né? Aquela dívida com o deságio. Então, ele é um devedor solidário? Não. Ele está sendo incluído aqui por algum outro motivo. Então, se ele está sendo incluído aqui por um outro motivo, ele estão imputando ele a uma responsabilidade aí pelo pagamento do que foi decidido. Tá. Só para dizer essa questão do STJ aqui. O propósito recursal consiste em definir se a execução movida contra o garantidor deve ser suspensa em razão da recuperação judicial do devedor principal. A gente já sabe que não pelas duas, né? Se o avalista da recuperação responde pela integralidade da dívida garantida, ou se deve ser considerado o deságio do crédito relacionado no quadro geral de credores, tá? A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou cobrigados em geral, que é o caso da súmula, né? Assim, aí eu já cortei um pedaço, né, só para ficar o final aí. Assim, não sendo os garantidores da dívida destinatários da inovação, operada a partir da homologação do plano de sorgimento do devedor, permanecem elas obrigados ao pagamento da integralidade. Então, nós temos essa possibilidade, né? Por exemplo, quem deve? A PJ. Então, a PJ deve. A PJ está em recuperação e ela obteve um deságio. Ok? E você agora vai imputar a uma terceira pessoa, que seria o sócio, aquele valor. Aí ele vai pagar pelo deságio. Essa é a ideia. Agora, se eu tenho devedores, por exemplo, num grupo econômico eu tenho devedores solidários. Mas olha só, na prática, tem decisões em turmas de TRTs imputando a responsabilidade total, inclusive para sócio. Tá? Aliás, a Justiça do Trabalho sempre fez, ela não tem essas distinções em razão da natureza alimentar do crédito, né? Não faz essas distinções, né? Só que já tem turma do TST já aplicando teoria maior aí, né? Ai, por... Vou entregar o microfone para o pessoal ouvir lá na transmissão. O sócio não é um responsável subsidiário, porque ele só vai. Então, essa diferenciação que tu fazes seria quando é solidário, responde integral, e subsidiário, não. Mas tem decisão no STJ contra a Petrobras, como responsável subsidiário, determinando o pagamento integral. Integral. Sim, mas o seu posicionamento Eu seria penso que, não, você precisa fazer uma diferença entre
Quem está aqui como responsável pela dívida toda lá no nascimento dela? Quem é? Perfeito? Eu posso cobrar de qualquer um a totalidade da dívida. Agora, Grupo quem é o devedor? É só esse cara aqui. Agora, ele não pagou. Eu vou ter que buscar alguém, imputar a responsabilidade dessa dívida a alguém. Entende? É nesse sentido que eu estou dizendo que a responsabilidade teria que ser proporcional ao valor que ele deve. Entende? É como se você imaginasse, por exemplo, hoje tem surgido pedidos de inclusão de cônjuge em execução. Lá atrás, o cônjuge só entrava no processo no caso de embargo de terceiro, quando penhorava. Mas hoje já tem decisão dizendo: olha, você pode pesquisar, quem sabe tem bens em nome de outro. Ó, você está imputando uma responsabilidade que é desse cara para essa pessoa. Não tem como ser maior. O que eu estou querendo dizer é essa ideia aqui, para você entender, tá? Mas tem muita coisa que não se faz distinção, viu? A coisa vem rolando tudo igual. Joga tudo dentro do mesmo balaio, tá? Pessoal, uma coisa nova que nós temos aí é a conversão da dívida em capital social. É uma coisa interessante isso, mas ela veio antes já da Lei 14.112. Lá em Goiás, Rogério, tinha um colégio desses de Enem, né, bombando, e de repente entrou em recuperação judicial. Qual foi o plano que eles apresentaram? Todos vão virar sócios da pessoa jurídica, administrativos e professores. Aí, Reinaldo, o plano foi aprovado. O cara tinha 230 mil para receber, chega o contrato social com o nome dele lá falando: pode extinguir o processo, que converteu a dívida em capital social. Não, mas aí a lei virou só. Só que aí a lei fala assim, ó, aquela responsabilidade dele anterior não atinge, a responsabilidade anterior. Nós tivemos também um outro caso de empresa prestadora de serviços, prestador de serviço, vigilante, serventes, que também todos passaram a ser acionistas da PJ. Eu posso não concordar com isso, mas está posto aqui como uma questão de aprovação de plano. Então, amanhã você pode se deparar com uma situação dessa, né? E há uma ideia dos pessoal que estuda o direito empresarial, do próprio STJ, é o seguinte: o juiz, mesmo o juiz da vara empresarial ou do civil, ele está vinculado àquele plano. Ele não pode entrar no mérito do que os caras decidiram. Ele faz um aspecto meramente formal. Ah, mas o deságio é de 50%, 70%. Foi aprovado. Está lá no plano, se levarem para frente, vai ser validado pelo STJ ou pelo TJ. Não, isso foge da nossa competência. E tem cara, e aí nós vamos falar um pouquinho de acordo, o cara faz um acordo já bem baixo no Justiça do Trabalho. Ah, para habilitar lá. Quando chega lá, ainda dão mais uma facãozada, que é o que está no plano. Não é, porque você está trazendo uma certidão que é o seu crédito, não é o seu crédito. E agora que o plano está dizendo que tem que cortar 70%. O cara já fez por 50% aqui, cortou aqui, quase sai devendo. Vocês entenderam a complexidade? Está fora do nosso alcance essa situação? Pois não. Eu queria confesso aqui que a ignorância da juíza, ele não sabia dessa conversão de dívida em capital social, tá? Mas não é um negócio de todo ruim. Sabe por quê? Dependendo. Eu tenho um monte de recuperação judicial que tem lá na minha cidade, Chapecó, que eu sei que, entre aspas, é fake. Ou seja, a lei permitiu, então aquela empresa fez uso, mas são empresas super sólidas. Uhum. Então não é um mau negócio. E aí eu estou vendo umas luzes boas. Como é que seria isso aí para você? No seu exemplo,
Mas numa empresa de terceirização, eu não sei. Concordo, mas empresa sólida, E- Niu, que tem lá, empresa de plástico, É. empresas boas. Isso. E eu sei, mas como que essa empresa está em recuperação? Mas nesses dois exemplos que eu trouxe, tanto do colégio, que tinha vários colégios no estado, até em Brasília, etc., Mato Grosso, não tem mais. Os caras entraram como. Tem, eu acho que 2 unidades e a pessoa simplesmente não tem. Eu, a ideia, porque essa conversão, viu, doutora? Essa conversão em capital social está no artigo 50, que é uma das modalidades de tentativa de sorguer a empresa. Então, na verdade, a ideia original é essa, que é a mesma daqui, ó, da seção de crédito. O Marcelo Sacramone, ele era juiz da vara empresarial de São Paulo, agora ele deixou de ser juiz, está trabalhando aí, administrador, advogado e tal. Eu perguntei para ele no evento na escola, falei assim, mas, Sacramone, essa questão da cessão de crédito, tal, ele falou, mas veio justamente para isso, para legalizar um mercado que está em pleno funcionamento. Se você pegar aí no seu celular e jogar assim, venda de ação, crédito, o cara, todos vão dizer, ó, em 24 horas eu analiso seu processo e o dinheiro está na conta. Isso é uma realidade. Então, a lei veio para dizer o quê? Por quê que ele falou que veio para, viu, Alessandro, para regularizar uma situação? Porque como o crédito até 2020, com a Lei 14.112, ele perdia a natureza alimentar, caía para o final. A lei veio e falou: não, agora você pode ceder e quem adquire continua cessionando. Aí você vai ter todos os benefícios daquele que seria o titular do crédito, né? Tanto que isso está aqui no artigo 83, né, que foi revogado, e está no parágrafo 5º, tá? Então lá, ó, parágrafo 4º, os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados quirografários. Essa era a redação. Aí, o cara fazia contratão de gaveta, né? Agora, para os fins do disposto nessa lei, os créditos cedidos a qualquer título manterão sua classificação. Então, a lei veio justamente para isso. Agora, um detalhe, tá? Um tem a ver com recuperação judicial e a outra com execução em geral. A cessão ou a promessa de cessão do crédito habilitado, quer dizer, isso já foge da nossa competência. Quer dizer, o sujeito pegou a certidão, foi lá na 123 milhas e habilitou, e lá ele cedeu. O que diz a lei? Deverá ser imediatamente comunicado ao juiz da recuperação judicial. Mas a gente sabe, aí já não é recuperação, que tem cessão de crédito ocorrendo aí. Se eu, lá nos precatórios é possível, na SAF é possível, então a coisa vem se expandindo. E já tem decisão, inclusive do STJ, dizendo que, porque a gente sempre fala assim, não, eu sou pessoa física, empregado, você é pessoa jurídica, tá beleza, competência é nossa. Agora, se eu cedi o crédito, e aqui eu tenho uma PJ, e aqui uma PJ, a competência não é nossa. Aconteceu exatamente um caso desse, e o STJ veio e disse, não, cessão de crédito é lista, papapá, não muda a competência e você continua executando na Justiça do Trabalho. Tá? Tá nesse conflito de competência aí, ó. Isso aí depois quem tiver curiosidade, nesse conflito de competência de 8 de março de 2023, tá? Tem uma decisão ampassando o Douglas Alencar, ministro ST, também falando sobre isso nessa situação. Mas aí já não é recuperação. A questão é que a recuperação, expedida a certidão, o que acontecer lá, fica por lá. Tá ok? Nós não temos controle. Contribuição previdenciária, eu já falei que nós agora temos que executar, né? É a mesma ideia. E é engraçado, o povo dá uma assim de que eu não estou sabendo, sabe? As bancas de advocacia das RJs. Mas você está dando andamento. Eu falo, cara, mas mudou a lei, para. Né? Então, assim, eles ainda continuam fazendo de conta que nós não estamos atualizados com relação a isso, né?
É claro, tem uma questão de estatística e etc., mas nós temos ali uma obrigação agora de fazer essa cobrança, né? Que diz assim, olha, inclusive na parte final que é interessante, né? O disposto no 7b desse artigo aplica-se no que couber às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadram respectivamente no inciso 7, 8 do caput do 114, vedada a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação. O único detalhe aqui é que, às vezes, essa empresa conseguiu um parcelamento dos seus débitos lá no órgão competente. Aí suspende, mas essa informação vai aparecer no processo. Aí, mesmo tendo isso, há uma suspensão pelo CTN, uma coisa bem comum, tá? Eu não sei por que que diminuiu assim. Não sei. É, enxerga bem, né? Mas aqui, nessas duas questões, tem dois pontos interessantes. Veja, vou ler aqui, que eu também estou, né? Com a expedição da certidão de crédito do empregado, ocorre a extinção da execução nos termos do artigo 59, porque teve uma inovação, né? 2. Esse aqui que é o interessante. A execução pode voltar para a Justiça do Trabalho em caso de não recebimento no juízo da recuperação? Olha, por que eu digo que ela pode voltar, né? Porque nós temos uma questão técnica, processual nesse caso, pessoal, que não vem sendo discutida, todo mundo vem assim, meio que, não, vamos levando. Vamos ver o que vai dar tudo isso aí no final, né? Olha só, o artigo 59 diz assim: o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a eles sujeitos, sem prejuízo das garantias. Novou aquela dívida da certidão, que era R$ 100, acabou e está valendo agora a de 30 mil, que foi anovada com 70% de deságio. Então, essa aqui extinguiu. Ela só vai voltar a valer essa daqui se a empresa for declarada falida. Aí volta. Por isso que diz que é uma inovação sui generis e tal. É aqui, né? Agora, a decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial. Se ela extinguiu essa nossa, 100 mil, passou a existir uma de 30 mil, e nós temos um título executivo judicial declarado pela vara, aí eu vou executar o de 30, mas aí eu pergunto, eu simplesmente, agora eu trago isso de volta para o Justiça do Trabalho e vamos que vamos? Estão entendendo a questão? Essa questão aqui ela não vem sendo levantada na prática. Tá? Por quê? Porque teve uma inovação. Extinguiu, vale a nova, e o título foi constituído lá. Lá no civil, sabe como é que eles resolvem isso? Eles fazem distribuição livre. Tipo assim, tem, sei lá, 2.000 execuções, não fica tudo na vara de direito empresarial. O credor pega esse título e vai fazer uma distribuição livre nas varas cíveis do lugar onde tem ali a competência. Né? Se for capital, tem mais, obviamente. Então, só que no caso da Justiça do Trabalho, nós estamos, muitas vezes, trazendo de volta. Né? Mas, olha aqui. Nesse caso, vejam, quando é homologado o plano, a lei atualmente diz assim, ela vai ficar em RJ por 2 anos. Foi uma forma que o legislador encontrou para dizer, olha, nós temos que dar um basta nessas recuperações de 11 anos, 8 anos e 10 anos. Então, a lei nova diz que vai ficar em RJ por 2 anos. Se o devedor
a empresa em recuperação descumprir alguma obrigação, isso vai ser declarado pelo administrador e vai ser declarada a falência. Mas, mesmo encerrada a recuperação, pode ser que nós vamos ter parcelas para serem quitadas posteriormente a esse prazo. E aí, o credor individualmente pode pedir a falência ou a execução individual. Execução individual é aquela que nós acabamos de ler lá, que virou título executivo, porque novou a dívida e etc. Mas aí, pensa que a Lei 14.112, ela estendeu, por exemplo, o pagamento dos débitos trabalhistas, que era até 1 ano, para até 36. Então você pode. Mas hoje tem com 60, tem plano aí pagando em 60 parcelas o débito trabalhista. Como é que pode? Não sei. Mas está lá. É até 36. Ok. Veja, se vai ser aprovado é outra coisa. Então vamos imaginar 36 dentro do que diz a lei, etc. Olha, então chegou aqui no final de 2 anos, o juiz diz, está encerrada a recuperação judicial. Durante esses 2 anos, a empresa cumpriu o que estava no plano. Beleza? E o processo vai seguir, ou seja, a empresa de recuperação judicial vai continuar pagando as outras 12 parcelas que estão restando, que ele pagou 24. E se ele não pagar, o credor pode pedir a falência ou executar individualmente. Só que aí eu trouxe essa questão porque é uma situação assim que você procura nos manuais e etc. Não é uma coisa que você acha. Né? Tecnicamente inovou. Quem inovou? O próprio juízo civil. Se o título está lá, é ele que deveria executar. Inclusive, você encontra decisões de turmas de Tribunal Regional do Trabalho dizendo exatamente isso. Falou, olha, cara, tá lá, é seu, você cuida por lá. Mas nós já temos os que voltam. E tem decisões também nesse sentido. Certo? De trazer tudo para os juízos originários. Pessoal, isso vai ser uma decisão que ainda vai chegar lá na frente para verificar como nós vamos resolver. O STJ tem uma ou outra decisão bem esparsa dizendo assim, olha, é do juiz original, volta para a Justiça do Trabalho, do juiz de origem, etc. Mas o que eu estou querendo dizer é que amanhã você pode se deparar com uma situação dessa e aí a discussão ser levantada num caso concreto. Mas o STJ já está sinalizando, pelo menos em algumas decisões, de que voltaria ao juízo de origem. Ou seja, a lei, quando ela foi pensada, ela não pensou nessa diferença de situações que nós temos na prática, principalmente com co-obrigados, né? Porque isso acaba gerando um problema. Porque hoje se executa sócio, responsável subsidiário, administrador, nós temos várias questões que envolvem isso. A corregedoria, nas normas da corregedoria, não pode arquivar, tem que deixar ali, né? Não pode extinguir, na verdade, vai ficar ali suspenso e arquivado. É isso. Pode falar. Em relação a essa situação de voltar à execução para a Justiça do Trabalho, suponhamos que fosse um acordo. Fez o acordo na Justiça do Trabalho de 100 mil, depois foi lá, virou 30, e aí volta para eu executar 30. Então, se voltou, eu também não poderia, em tese, declarar que voltamos lá para o crédito de antes, que era o que eu estava cuidando, o juiz, a Vera, que homologuei e que conversei olho no olho? Como seria isso? Tem mais validade? Pois é, não, eu queria compreender a lógica do sistema. Se tiver uma lógica do sistema, eu executo, beleza. A dívida originária que eu homologuei na minha Se audiência. a gente pensar que isso não volta, que eu tenho um título que constituiu 100 para 30 e que a competência ficaria lá no próprio juízo, eu vou executar 30. Me parece que a lógica do sistema é essa. Então, simplesmente desconsiderar isso e dizer, olha,
para co-obrigado, eu até entendo possível. Agora, para trazer para o devedor originário, né? Porque, na verdade, nesse exemplo aqui, a recuperação judiciária já se encerrou, né? Porque se ela não se encerrou, é falência. Então, se ela se encerrou, tá tudo resolvido e eu tenho um título novado. Eu, assim, não consigo ver essa possibilidade de executar os 100 mil. É. Só que o que vai acontecer? Vamos para a prática. Não vai caber conflito de competência que o STJ vai falar, não, a execução já está encerrada, a RJ está encerrada, isso aqui não é um problema nosso, não, é da Justiça do Trabalho, aí em casa a gente resolve as coisas mais fácil. É igual depósito recursal, quando vem no conflito tem que devolver, se ficar em casa fica mais fácil de resolver. Né? Mas assim, tecnicamente eu tenho um título, né, novato. É, exatamente essa é a ideia. Complicado. Não, essa questão aqui da... Olha, pontos importantes aqui que eu gostaria de tratar com vocês. Ter acesso ao plano de recuperação, e nesse laboratório, assim, a ideia foi justamente ter acesso aos principais processos. Porque se nós tivéssemos acesso, pelo menos aos autos lá, já resolveria parte do problema. A gente não tem. O CNJ criou um banco de dados, né, de falência, mas ficar recebendo aqueles ofícios lá da corredoria, a empresa tal faliu, que não resolve nada para a gente. Inclusive é lá do Mato Grosso, eu estou trabalhando aqui em Goiás, não me resolve nada. Então, essa situação não resolve. Ter acesso a um banco de dados não resolve. Nós precisamos ter acesso, na verdade, a todo o processo para saber exatamente o que está acontecendo. Né? Esse caso da Americanas, por exemplo, eu só fiquei sabendo depois que eles tinham excluído os créditos trabalhistas. Por quê, gente? Você imagina, 80 mil credores trabalhistas. O escritório que trabalha com isso, ele tem 5 petições padrões que ele manda para frente. Você acha que ele vai dar conta? É uma questão assim, de volume de serviço. Vai dar conta de ficar vendo processo por processo? Troca até nome de parte, tudo. Então, assim, nós... Mas ali é porque a assessoria foi boa. Eles disseram, gente, vamos... Isso aqui é pouco. Café pequeno. Paga esse negócio aqui. O problema aqui é contábil, é outra coisa que nós temos aqui. Agora nós vamos trazer 80 mil pessoas para dentro desse processo, vai virar uma confusão. E o colega advogado, em regra, ele não sabe que ele precisa apresentar a certidão de crédito para o administrador. Ele fica peticionando no processo da recuperação. O juiz pede, pelo amor de Deus, para. Begales, deixa eu te fazer uma pergunta, Karen. voltando na sessão de crédito. Eu tenho uma situação lá na minha unidade que a empresa em recuperação, na verdade, um terceiro apresentou um acordo com o autor, com o exequente, para sessão de crédito. Tá? Aquilo ali, nessa situação de sessão, já está havendo uma redução e tal, né? Combinaram. Eles submeteram a minha homologação. Tem recuperação judicial envolvida, não? Tem. É de recuperação judicial. Então, esse terceiro vai passar a ser credor da recuperação judicial e devedor do exequente originado. Se ela não cumprir, se esse terceiro não cumpre esse acordo, a situação reverte ou não? Eu tenho agora 2 execuções na minha unidade. Olha a pergunta que ela faz. É porque é um caso concreto, né? Eu estou lá para homologar isso. Mais difícil que o nosso curso de precedentes, né, Inamar? Entendeu? Então, Entendi. assim... Quem homologou? Não. Não, Assim, tipo eles assim... submeteram... Primeiro, a minha pergunta...
homologação de cessão de crédito. A gente tem que fazer a homologação. Eu imagino, a partir do momento que eu homologo, essa situação não reverte. Se aquele terceiro não pagar essa execução, ela vai prosseguir ali na vara e tem duas execuções, daquele terceiro, que agora é credor na recuperação, e dele como devedor do exequente sairia pelo originário. seguinte. Não, é a minha dúvida, Não, entendeu? eu estou entendendo. Eu diria o seguinte, olha, enquanto não houver o pagamento, eu não homologo. Eu iria por esse caminho. Ah, se vocês fizerem 5 parcelas, aguardo o pagamento. Condiciona ao pagamento, Porque homologação. senão eu vou criar um problema. Exato. Incidentes dentro de um processo. Eu acho que, assim, eu estou dando uma ideia, porque eu nunca me deparei com uma situação dessa. Fica mais ou menos como aquela venda de um imóvel em parcelas que a gente homologa e fica ali vinculado com uma hipoteca lá, sai a carta de arrematação, mas está vinculado ali, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Eu Ótimo. faria isso. Tá, Fica obrigada. mais fácil. Tá. Pessoal, vamos lá, que daqui a pouco dá 19 horas, nós já temos compromisso. Vamos. Olha, ler o plano. É interessante ler o plano, porque ele traz diretrizes. Você sabe que hoje o plano pode dizer, por exemplo, que os cobrigados, contra eles ficam blindados também. Então, é uma ideia. Só que os credores precisam aprovar isso, mas vai para uma assembleia e ninguém sabe qual é o resultado. Só que o STJ está dizendo, aquele que não participou, aquele que recusou, ele continua com o direito contra o co-obrigado. Inclusive, eu recebi de um colega essa semana que o TRT 6, Pernambuco, deve ser, eu acho que é Pernambuco, fez um IRDR, pois quem tiver curiosidade, justamente tratando de 3 temas relacionados à recuperação judicial, e um deles é esse, né? Olha, você excluiu o co-obrigado lá no plano, mas esse credor aqui, ele concordou com isso ou ele estava presente na Assembleia? Se ele não estava presente na Assembleia ou ele não concordou, você não pode imputar a ele essa... Mas isso é uma cópia, na verdade, do STJ, tá? Então, olha lá, ler o plano, porque ele vai trazer diretrizes para resolução de problemas. Depósito recursal, tem plano que diz assim, olha, o que tiver depositado, quita a dívida aí do próprio processo. Não precisa transferir. É um exemplo que eu estou dando. Você precisa, se você puder ter acesso a esse plano, vai facilitar um pouco isso. Ter uma conversa com o administrador judicial. Eu não sei se eu coloquei aqui. Não. Aqui, ó. Aí, principalmente diretoras, para trabalhar um pouco com isso aqui também. Olha. Ao administrador judicial compete sobre a fiscalização do juízo do comitê, além de outros deveres que essa lei lhe incumbe, na recuperação judicial e na falência. Manter endereço eletrônico na internet com informações atualizadas sobre os processos de falência e de recuperação judicial, com a opção de consulta às peças principais do processo, salvo decisão judicial em sentido contrário. Isso já existe. Se você entrar nas grandes recuperações, você já tem um site específico. Normalmente são escritórios de advocacia que estão sendo, ou pessoas jurídicas que estão sendo nomeadas como administradores. Ali tem todas as informações. Mas o detalhe são os próximos aqui que vieram em 2020, olha. Manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em sentido contrário. Aqui. Providenciar, no prazo máximo de 15 dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem a necessidade prévia de liberação do juízo. Então, a hora que você for fazer o seu ofício, não faz para a vara, quinta vara civil e tal. Encaminha ao administrador. E tem dado resultado. Eu tenho visto que isso tem ajudado bastante. Porque o administrador, ele tem um trabalho muito específico, o juiz fica muito vinculado a decisões o tempo todo dentro do processo, né? Então, por exemplo, eu quero saber se o credor recebeu. O processo está ali, já estou querendo arquivar e tal. Entre em contato com o administrador, ele vai dizer, não, já houve o pagamento ou não houve, desse credor específico, desse processo.
E por quê? Porque o advogado não informa, porque o juízo não informa, a gente não tem acesso, a gente não sabe. Para. Na hora que eu vou oficiar, e tem os 2 anos da recuperação judicial, certo? Mas eu não sei se ele vai receber nesses 2 anos ou nesses 24 mais Tem que 12. ser dentro do prazo de 2 anos, né? Que é enquanto o administrador está trabalhando. Ah, isso que eu queria saber. Isso, Enquanto ele está naqueles 2 anos. Depois desse 1 ano, a quem eu peço? Aí, Ao só bispo? intimando o próprio advogado para dizer se Se o cliente dele recebeu. recebeu. Aham. Eu acho que o caminho é esse, tá? Porque fica esse delay, né? Desses Fica, 12 meses. É isso que eu queria fica. entender. E só que nem todas, por exemplo, o caso da 123 milhas atrasou demais, porque houve uma briga de quem seria o administrador judicial. E isso atrasou até a entrega do plano de recuperação, né? E não é bem assim, né? Fala que é 2 anos do processamento, né? Assim, ou seja, deferiu o processo, porque a partir do momento em que o plano é aprovado e homologado, é ali que começam, na verdade, os 2 anos, né? Na verdade, o juiz defere o processamento no começo, né? E depois ele concede, na verdade, da concessão, né? Estava equivocando nos termos, tá? Ele defere, depois tem a concessão, né? Só uma dúvida, mas esse prazo pode ser prorrogado, né? Desses 2 anos. O juiz pode prorrogar, Pode. né? Há essa possibilidade, né? Mas o STJ, depois dessa lei de 2020, vem dando um corte nisso. Ele vem dizendo, inclusive, que naquele primeiro, segundo exemplo que a gente trabalhou do crédito extraconcursal, ele vem dizendo, olha, se o juiz não pode ficar deferindo prorrogações, ele tem que fazer uma fundamentação para aquilo, e ele não deferindo as minhas execuções, por enquanto as de crédito extraconcursais, vão continuar. Podem ser. Isso porque essa mudança de jurisprudência, né? Porque antes ele entendia que nem a extra concursal poderia, mas agora ele já está dizendo, não, pode, não tem nem antes e nem depois, porque na verdade os 180 dias não pega os créditos extra concursais, mas ele tinha essa coisa de ficar mandando ofício, dizendo, tem que suspender, né? E realmente nós tínhamos casos de deferimentos aí a média, segundo o Marcelo Sacramone, de uma recuperação social lá em São Paulo, parece que são 11 anos, se eu não estou enganado. 11 anos. É muita coisa. Né? Você vai. É como se você começasse a mexer com o processo de 2017, 2018, 2015. Aquilo está parado lá para efeito de estatísticas e tudo. Né? E está suspenso. Tá? Só mais uma perguntinha. Pode falar. Você vai falar sobre garantia do juiz? A empresa em recuperação judicial, a necessidade de garantir aí para embargar a execução? Vamos ver se está aqui. Temos decisões aqui bastante divergentes. O tema, veja bem, o tema tem uma lógica primeiro. Uma lógica sistêmica. Porque olha só, se eu publico uma sentença líquida, publiquei hoje uma sentença líquida, ninguém recorreu. O que eu faço agora? O crédito é concursal. O que eu faço agora? Expesso a certidão. Teve alguma garantia de juiz aqui? Nenhuma. Perfeito. Esse cara aqui está de boa. Publicaram uma nova sentença, não líquida. Vamos começar. O contador faz o cálculo. Aí, abrimos o prazo do 879, parágrafo 2º. Vem a primeira decisão. Vamos imaginar que ninguém vai fazer nada aqui e tal. Tá tudo certo. Ninguém. Aí, nós vamos fazer o que agora? 884. Tem que garantir o juiz. Vamos imaginar que a empresa impugnou o cálculo, o juiz não concordou com a impugnação. Vai homologar, vamos para o 884, tem que ter a garantia do juízo, não tem? Pois é, aí é que tá.
qual é a finalidade da garantia do juízo se eu estou com o crédito concursal, que no final vai ser habilitado do mesmo jeito lá? E isso é uma interpretação sistemática. Mas o TST vem mandando bala lá no parágrafo 6º, combinado com o 10º, dizendo, olha, quando isentou do depósito. E quando ele vem no parágrafo 6º, ele não fala nada. Então, você tem que garantir. Tá. As duas interpretações são possíveis, uma literal e essa outra sistemática. Mas, assim, se eu exijo aqui, no final, esse dinheiro não vai ser entregue para o autor. Ele vai ter que habilitar o crédito dele. Mas eu estou aqui, ó, criando uma dificuldade para o cabra. Se o juiz não deu sentença ali, que daí ninguém recorreu do negócio. É interessante, né? O direito, se a gente começar a pensar, vira uma bola de neve, né? Um troço esquisito. Então é isso. Assim, não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, o normal na jurisprudência é exigir. O normal numa interpretação entre o parágrafo 10 e o parágrafo 6º. Do 889, né? 884 e 8899, tá? Acho que as duas interpretações estão sendo válidas aí nesse processo. Eu sinceramente, não... Eu acho que essa primeira, ela é sistemática, ela é mais razoável. Mas o campo do TST, assim, basicamente as decisões estão pela exigência da garantia para fazer os embargos. Quer dizer, se eu vou discutir os próprios cálculos, né? Então é um pouquinho complicado isso, tá? Bem interessante, né? Tá. E aí o último ponto seria a cooperação judicial. A Inamate fez, colegas, aqui para a gente ir encerrando, a Inamate fez um evento, tá no YouTube, os eventos da Inamate nesse ponto são sensacionais, tem várias palestras lá, horas, 2 ou 3 dias de recuperação judicial e falência, assim, palestras muito boas, né? E eles trouxeram 2 juízes da Justiça Comum, e assim, como elas dizem, eu vim aqui para falar de cooperação, mas assim, não chega pedido de cooperação. A verdade é essa. Por quê? Eu estou lá, no entorno de Brasília, com 3 processos. O outro colega está com 5 processos no outro local. Quer dizer, eu acho que a gente precisa... naquela ideia, tem que ser mais amplo essa cooperação. Ela tem que partir, né? Inclusive a Andréia, eu acho que a Andréia é o nome dela, se eu não estiver enganado. Ela é que é responsável pela central de execuções lá em Salvador, né? Ela disse também que estavam tentando fazer um acordo no processo, lá nessa palestra dela. Não, no evento em Salvador, há pouco tempo, ela disse assim: olha, estamos tentando fazer um acordo aqui, vários processos, mas a empresa está em recuperação. E se depois homologa lá, aquela discussão nossa, né? E se homologa lá com deságio, não tem nós não podemos garantir nada, nós estamos com as mãos amarradas nesse aspecto, né? Então, assim, mas essas 2 colegas comentando o evento da Inamate, assim, elas não conseguiram trazer, vamos dizer assim, exemplos práticos de situações reais. Nós tivemos um no Rio, mas aí foi Justiça Estadual e TRT, né? Então, é isso. A cooperação é uma sementinha. Eu acho mais fácil, particularmente, ligar, conversar, resolver. Hoje tem gabinete virtual em tudo que é lugar. Entra no gabinete virtual, conversa, marca lá, fala, eu quero conversar com fulano para a gente poder resolver esses processos. Eu acho mais fácil, tá?
E, por fim, não há nada que impeça um acordo. Porque, às vezes, as pessoas ficam receosas. Não, não. Pelo contrário, a Lei 14.112 veio para incentivar a conciliação na recuperação judicial. Só que o que a gente fizer não é garantia de que vai ser mantido o bebezinho lá, né? Pode falar. Mais uma dúvida em relação a isso. Na hora, qual seria a validade? Eu, como juíza do trabalho, evidentemente, colocar no acordo feito lá comigo de que aquele acordo não sofrerá redução no plano. Isso teria validade ou nenhuma? Não. Nenhuma, Assembleia né? Assembleia soberana. Esse era o receio da colega lá de Salvador. Porque acontece isso que você falou, vai reduzindo, reduzindo. Quer dizer, o cara já está ali, reduziu tudo que podia. Depois ele nada leva mais uma paulada? É. Nós não temos como fazer essa intervenção, nós não temos. Eu acho mais fácil, não homologa, espera cumprir, é isso. Olha, é isso que eu tinha para falar para vocês. É um tema, eu procurei ser bem prático, assim, trazer as coisas do dia a dia nosso, mas isso aqui merece uma discussão, né? E nós temos muita coisa aí. O que eu queria, então, resumir é o seguinte, olha, o STJ vem tentando se desafogar, ele vem tentando sistematizar para que as coisas evoluam um pouco. Porque, no fundo, também nós tivemos, isso é notícia de jornal, muitos casos de fraude, prisões de pessoas envolvidas com recuperações judiciais fraudulentas e tal. Mas isso não está na nossa seara, né, Magda? Não é do nosso, isso foge da nossa competência. Nós estamos muito amarrados na Justiça do Trabalho, muito. A gente fica muito amarrado com essas decisões todas. E aí vamos para os co-obrigados, é a única coisa que ainda nos resta. Porque o plano que está para ser aprovado aí vai dar uma facada, vai pisou no pescoço, vamos dizer assim. Sacagem, obrigado. Pessoal, obrigado. Quero agradecer, né? Eu fiquei aqui nessa salinha, a doutora Tereza estava aí, outros colegas. Ficamos aqui 30 dias numa escola judicial, recebemos todos aqui, né? Que eu estou lembrando aqui que vieram, vamos dizer assim, ensinar um pouquinho, né? Eu me lembro do Taboada ali, né? Fumando, ele ia lá fumando. Foi só coisa boa. E o presidente era o do quinto, como é o nome dele? O Volpato. Aí o Volpato e a doutora Lígia compraram a briga e nós não fomos para Brasília, já fomos para Criciúma, ou para outros lugares aí, né? Então, obrigado a todos, tá? Foi um prazer estar aqui. Hoje eu lembrei do Erno, né? Meu colega com quem eu trabalhei quase 3 anos. Então, assim, uma pena. Obrigado, gente. Obrigado. Agradecendo o nosso palestrante, os elogios são inúmeros aqui no bate-papo. Felizmente, nosso palestrante já pôde ir respondendo as perguntas do pessoal que estava aqui presencialmente, e não teremos tempo, infelizmente, de responder as perguntas aqui que colocaram no bate-papo, não é? Os elogios são inúmeros, não é? Quem me dera, se o doutor Carlos ainda estivesse aqui em Santa Catarina, que daí a cooperação ficava mais fácil. Tá? Mas repasso todos os parabéns do pessoal presencial e também do que está telepresencialmente, do pessoal que está telepresencialmente ao doutor Carlos. E faço a entrega aqui da revista do TRT12 e do certificado aqui de participação. Obrigado. Tem um registro, pelo menos, né? Depois a corredoria lá qual você foi. Agradecemos a participação de todas e de todos neste primeiro dia.
Nos vemos amanhã às 9 horas. Para quem está nos acompanhando de forma telepresencial, não se esqueça que amanhã pela manhã a transmissão será em outra sala do Zoom. O link foi encaminhado no e-mail na confirmação de inscrição. Programação da tarde será pelo canal no YouTube. Boa noite a todos e até amanhã.